Bem-vindos a mais uma viagem estelar em De Carona com Astronomia. Hoje nós temos um passageiro especial, o meu filho que veio me visitar. Tudo bom, pessoal? Oi, esse é Alexander, o herdeiro da astronomia. Você tem acompanhado meus capítulos, Alex? Com certeza. Olha só, você gosta de astronomia? Gosto como é que é? Por osmose, né? Por assim dizer. E você, que ramo da astronomia você mais gosta? As coisas relativas a planetas, a extraterrestres, a coisas futurísticas? Acho que a parte de viagem espacial e dos avanços científicos. E você tem uma dúvida assim? Tenho. Ainda ficou uma dúvida? Vindo para cá, eu pensei em uma dúvida, em uma pergunta para te fazer. Eu lembro que quando eu era adolescente, lá no início ali dos anos 2000, eu lembro que o Brasil estava bem no seu programa de satélite, de lançador de satélites. A gente tinha a base de Alcântara, acho que estava bem desenvolvida, a gente tinha um grupo de cientistas, pelo menos eu lembro assim de recortes que saía na mídia, que estavam avançados, e tinha o tal do VLS, né? O veículo lançador de satélite. E aí o que eu lembro bastante é que teve aquela explosão, e aí a dúvida: o que ficou depois? Porque dali eu não acompanhei mais, já se passaram tantos anos aí, talvez 20 anos. E como ficou então? Só não dá muito spoiler, senão a pessoa vai saber a sua idade, né? O programa espacial brasileiro ele sofreu um revés muito grande. Ele, por incrível que pareça, o programa espacial brasileiro começou a ser projetado em 1978, bem cedo. Bastante. Mas não houve muita prioridade para esse projeto. Então, o primeiro voo do primeiro protótipo só ocorreu em 1997. E foi um protótipo que explodiu logo quando foi lançado. Um motor não funcionou e com menos de um minuto ele teve que ser autodestruído. Aí teve o segundo protótipo que passou para 1999. Assim que subiu, ocorreu um outro problema e ele teve que ser destruído. E aí o terceiro protótipo que estava em base de lançamento, faltando 3 dias ou 2 dias para ser lançado, todos os engenheiros estavam dentro do prédio de lançamento e houve uma ignição espontânea de um motor. Até hoje isso é uma suspeita. As imagens foram registradas pelo circuito interno de TV da base de lançamento de Alcântara. Cada estágio do terceiro protótipo do veículo lançador de satélites era monitorado por uma câmera, 4 no total, identificadas pelos números que você vê nos 4 campos da tela. Os estágios e as câmeras correspondem a cada andar do foguete, que está verticalmente acomodado na estrutura de lançamento. No alto, o horário local em Alcântara, 13 horas, 6 minutos e 59 segundos. Na câmera que monitora o terceiro estágio, pode-se até identificar uma escada. E o objeto amarelo que você vê no canto direito, abaixo na tela, correspondendo à câmera e ao estágio de número 4, é o satélite que seria lançado. Algo acontece exatamente às 13 horas e 26 minutos, quando as câmeras começam a vibrar. 6 segundos depois, a câmera que monitora o segundo estágio mostra chamas vindas do pavimento logo abaixo, onde estavam os motores principais na base do foguete. Em 1 segundo estavam destruídas as câmeras do primeiro e segundo estágios. Nesse momento ainda funciona a câmera do terceiro estágio, que também mostra chamas vindas de baixo. 1 segundo depois, a câmera já não funciona. A câmera do quarto estágio ainda sobrevive mais 4 segundos, mostrando a fumaça chegando ao topo do foguete. O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos, o fogo havia consumido tudo. Restaram destroços retorcidos. Então essa ignição espontânea explodiu o motor, o foguete, com todas as pessoas lá dentro, com todo o equipamento lá dentro, com tudo. Explodiu tudo. 21 engenheiros morreram
nesse episódio de Alcântara. Isso aconteceu em 2003. Pois é, eu lembro disso, que teve essa explosão que além da perda do veículo em si, do VLS, teve a perda pessoal, obviamente, para as famílias, mas também para o Brasil, né? Que os cientistas cabeça ali envolvidos com o programa morreram todos. Morreu todo mundo que estava envolvido no programa. Então esse acho que é o maior desastre espacial do planeta. Lembrando que os Estados Unidos teve 2 vezes morte de 7 pessoas. Mesmo assim, aqui foi bem maior. O projeto demorou 27 anos para decolar. Então foi muito tempo. Nós tínhamos uma vantagem muito grande por começar antes e por ter uma localização muito especial. A base de Alcântara, lá no Maranhão, está quase em cima do Equador. Isso favorece que todo foguete lançado próximo ao Equador aumenta a sua velocidade, diminuindo a necessidade de combustível, podendo lançar maior carga útil. Quando Alcântara foi destruída em 2003, porque a base ficou destruída, teve que recomeçar tudo de novo, levou-se mais 10 anos para se voltar ao projeto e mais uns 3 anos para se construir, para se pensar num novo protótipo. Ah, então voltou, então. Teve um ressurgiu, mas só que quando ressurgiu, ele já ressurgiu em 2013 para começar a fazer um novo protótipo. Certo. Mas em 2015, a SpaceX de Elon Musk conseguiu fazer o voo do Falcon 9. O histórico do voo do Falcon 9 é que ele retornava as partes úteis reutilizáveis do foguete. Isso fez com que o preço baixasse em 10 vezes, assim, de uma hora para outra, inviabilizando o VLS, que aí ficaria muito caro. O VLS é um foguete grande para uma carga de até 380 quilos. Então era um satélite grande. Certo. Então em 2016, o governo brasileiro extinguiu o VLS, porque já não era mais competitivo. Criou-se então o VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, que eram satélites até 100 quilos, onde a carga útil seria até 100 quilos. Tem os CubeSat, que pesam 50 quilos, são satélites pequenininhos. Mas houve uma outra fase da SpaceX em que também estava visando os satélites de pequeno porte. E aí abriu a Índia, abriu outros países, e o nosso projeto espacial está meio parado. A base de Alcântara foi como que alugada para os Estados Unidos durante um governo anterior, na promessa de que os Estados Unidos passariam o know-how do que queria ser feito. Certo. Mas as mudanças foram grandes, tanto políticas quanto econômicas, e hoje eu não vejo vislumbrar uma saída para a parte científica e parte espacial brasileira. Que pena. Que o que eu lembro lá do início dos anos 2000, que o Brasil estava bem, né? Geograficamente a gente mantém, né, bem, mas estava bem no programa. Então, pelo jeito, a concorrência comercial fez com que não fosse rentável, então, é isso? Foi. Um dos grandes problemas é que demoramos muito no projeto do VLS. Ele começou em 78 e o primeiro protótipo voou em 97. É muito tempo, ninguém fica parado, né, com essa tecnologia. Ela vai trocando, entende? Entendi. E você visualiza algum nicho que o Brasil possa ainda ser competitivo? Porque você falou assim, ó, a gente tinha o VLS, aí o Elon Musk conseguiu fazer com a SpaceX bem mais barato, ok. Aí, então identificou o MS, né, que é o, como você falou? VLM, que é o veículo... lançador de microsatélite. E aí, de novo, a concorrência não deixou rentável para o Brasil. Você visualiza alguma área em que o nosso programa espacial brasileiro tem espaço? Turn down for what?
Alexander, eu visualizo sim. Vamos pegar os Estados Unidos. Eles tinham o melhor foguete da época e conseguiram ir à Lua. Com o tempo, aquela tecnologia ficou ultrapassada, ficou muito cara. Aí eles tinham depois os ônibus espaciais e conseguiram montar a estação internacional principalmente com os ônibus espaciais. Mas essa tecnologia também ficou ultrapassada porque vieram coisas novas. Temos a SpaceX, que faz o foguete ir e voltar reutilizando quase tudo. E cada vez ele reutiliza mais coisa do foguete. Como agora, ele fez o último voo, o pouso, direto na plataforma. Aquilo foi excepcional. Foi excepcional. E nós só estamos falando do lado ocidental. A China está se evoluindo muito do lado de lá. Então, para que o Brasil consiga decolar para o espaço, como você está falando, é necessário investir em novas tecnologias. Pegar e fazer novas tecnologias, porque o lugar, ele já existe. Então, tendo novas tecnologias que vão ter que ser desenvolvidas, mas não se pode demorar 20 anos, 30 anos para desenvolver uma tecnologia. A SpaceX, em 4 anos, ela conseguiu atingiu o ápice como está agora. Sim. Não dá para esperar 20 anos. Ou seja, a área de pesquisa A área de pesquisa é crucial na sua fundamental para qualquer área, inclusive a espacial. Né? Ou nós temos que pagar royalties e usar tecnologia de outros, ou temos que desenvolver, mas a única saída é a pesquisa. Certo. Posso fazer outra pergunta? Claro, rapaz, você manda. O Programa Espacial Brasileiro, além do VLS, cuidava da parte de astronautas, né? A gente tinha astronauta em treinamento e tivemos o Marcos Pontes. Sim. Né? Com o passar dos anos, a gente teve novos astronautas, porque eu não tenho assim de memória um novo astronauta brasileiro, pelo menos não chegou, né, na grande mídia. Eu não sei se tem, é uma dúvida que eu tenho. E se tem algum programa de formação de astronautas. A sua pergunta tem vários itens. O Programa Espacial Brasileiro incluía não só o foguete lançador, mas também a formação de astronautas. O Marcos Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro. Ele se formou na NASA como engenheiro de voo do ônibus espacial, para poder subir lá pelos Estados Unidos. Sério? Mas houve muitas reviravoltas políticas e ele acabou subindo pelo lado da Rússia. Mesmo assim, ele comemorou o 100º ano do primeiro voo do 14 bis. Ele levou um chapéu de Santos Dumont e comemorou lá no espaço. Que legal. Isso ficou muito marcado. Quando ele voltou para a Terra, ele foi para a reserva e havia uma promessa dele de se criar uma escola de astronautas, onde ele ia começar a formar outros astronautas. Isso parece que congelou no tempo. Parece que não está tendo uma saída. O que houve foi um rapaz que foi sorteado para subir lá no... Qual é o nome do dono da Amazon? É o Bezos? Do Bezos? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ele subiu lá no Jeff Bezos, então nós temos 2 astronautas. Um que se formou de carreira e o outro que foi sorteado e teve o grande privilégio de subir e ver a nossa nação lá de cima. Então não temos um programa, uma escola, um projeto ou uma carreira de criação ou de formação de astronautas. Então, que eu tenha conhecimento, não existe um outro projeto de uma escola de astronautas no Brasil. E aí, Alexander, você ainda tem outras dúvidas? Pensando aqui sobre a nossa conversa, né? Porque todos os programas que a gente falou são institucionais, governamentais. Não houve interesse pela iniciativa privada ao longo desse século para se engajar no programa espacial brasileiro, mesmo que particular, e aos moldes do que foi a SpaceX, porque a SpaceX ela é particular, certo? É privada. Sim. Lá do Elon Musk.
Não houve aqui no Brasil alguma iniciativa privada para talvez dar um empurrão, né, com dinheiro privado nesses programas? O Elon Musk já tinha bastante dinheiro e ele entrou de cabeça na SpaceX com um grande projeto que ele acreditava que ia dar certo. E ele quase que não conseguiu. Aqui no Brasil a pesquisa é muito difícil. Então que eu tenha conhecimento, não tem uma empresa que entrou. Mas não sei se você sabe que o Brasil, não posso dizer que o Brasil lançou um satélite. Eu posso dizer, um brasileiro lançou um satélite. Você sabia disso? Não. Pois é, tem um brasileiro em que ele bolou um satélite, montou, comprou as peças, fez o satélite. Ele tinha uma grande influência no exterior, conseguiu convencer a ESA, eu acho que foi pela ESA, na Guatemala, de mandar um satélite para o espaço. O satélite mandava só uma mensagem dizendo que hoje é dia tal, alguma coisa assim. Fantástico. Ele fez isso. Ele conseguiu fazer com que apenas um satélite fosse para o espaço. Fantástico. Foi uma iniciativa privada, que é uma coisa muito custosa. Sim. E aqui no Brasil não tem um centro de pesquisa. Com a visão de que para frente você só vai conseguir evoluir com pesquisa, é uma maneira de se mudar a mentalidade. Nós temos aí toda uma geração que está saindo e essa geração voltada para um outro nicho, com exemplos dos Estados Unidos, exemplo do Elon Musk, exemplo do desenvolvimento da China, o que consegue fazer. A Índia consegue mandar um satélite, o Paquistão, o Irã. O Brasil também vai conseguir. Acho que vai conseguir se desenvolver mais nessa área. No CNPq, Centro Nacional de Pesquisas, e o INPE, que é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, há muita colaboração das empresas que desenvolvem pequenos projetos, que usam a câmara de vácuo que tem no INPE, lá em São José dos Campos, ou outras pequenas pesquisas, mas não algo grandioso que faça mudar a visão do Brasil. Quando você fica calado assim, eu fico pensando, esse cara está armando alguma coisa para mim. Fala aí. É relacionado à última pergunta. Por que será que, né, que a iniciativa privada, você falou, né, não se engajou, né, não quis? Talvez esteja faltando para a iniciativa privada um uso dual do satélite, ou das tecnologias, ou do astronauta. Porque pensando com a cabeça do empreendedor, ele precisa do retorno do dinheiro investido. O governo tem outros objetivos. Ele consegue investir dinheiro, não necessariamente com o objetivo de retornar dinheiro para a nação. Pode ter outros objetivos, projetar poder, entre outros. Mas a iniciativa privada não. Será que não falta um uso dual, ou seja, além do uso normal do satélite, trazer benefícios comerciais ou do astronauta para que a iniciativa privada se jogue de cabeça nessa área? Você veja o boom que deu as telecomunicações no Brasil. Quando passou a ser privada, isto é, o retorno de recursos para a iniciativa privada, foi o que aumentou, o que deu o boom de tecnologia. Então, um empresário, ele visa o dinheiro, ele visa aumentar a produção dele, né? Como você falou, um Estado visa não só aumentar a produção, mas visa a comunicação, melhorar os meios. E o empresário visa aumentar a sua produção. Então, no momento que houver incentivos fiscais para a pesquisa, seja em que for, seja na área de astronáutica, seja na área espacial, seja qualquer caminho que tenha um incentivo, vai ter gente que vai ter a visão de que aquele vai ser um nicho que aqui está faltando. Certo. Hoje o Brasil tem uma sociedade de fabricar satélites, já fez 4, com a China. Mas isso poderia ser uma tecnologia nacional.
Sei. E sendo uma tecnologia nacional, poderia ser uma tecnologia privada, porque vai dar retorno. E o que é que não faz? Por que não faz assim? Talvez não haja um incentivo fiscal, talvez essa parte ainda esteja muito modesta, pouco trabalhada dentro do território nacional. Eu acredito. Bem, chegamos ao final de mais uma viagem estelar em De Carona com Astronomia. Hoje com a presença de um convidado especial, Alexander. Alexander, você quer mandar um recado aí pro pessoal? Sim, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando esse vídeo aí com o pai. E ao pessoal, posso tentar fazer o fechamento do vídeo, que geralmente, vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver se ele assistiu, né? Pessoal, então não se esqueçam de se inscrever, dar o like, ativar o sininho, porque isso ajuda, né, o canal a se desenvolver, ajuda o pai aqui a ter novas discussões. Esse vídeo foi produzido, editado e eu não lembro, produzido, editado e sonorizado por Shirley Santos, a quem somos muito gratos. Valeu, pessoal! Até a próxima, meus amigos cósmicos.